Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 165 e hoje vamos ler os capítulos 15 e 16 de 1 Reis, os capítulos 16 e 17 de 2 Crônicas e o capítulo 4 do Cântico dos Cânticos. Vários capítulos hoje, 5 capítulos, que legal. Segura firme e vamos que vamos. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se você quiser se inscrever no canal, você pode. É só clicar em inscrever-se e depois no sininho para você não perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 165. Nossa, pessoal, sensacional. Olha isso. Parabéns! Pensa, pelos últimos 165 dias, ou pelo menos 165 vezes, você permitiu que a palavra de Deus moldasse seu coração e a forma como você vê o mundo. Que incrível! E que bênção! Enfim, dia 165, vamos ler os capítulos 15 e 16 de 1 Reis, os capítulos 16 e 17 de 2 Crônicas e o Cântico dos Cânticos, capítulo 4. O primeiro livro de Reis, capítulo 15. Abias de Judá, de 914 a 911. Abias subiu ao trono de Judá no ano 18º de Jeroboão, filho de Nabate. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Imitou em tudo os pecados que seu pai havia cometido. Seu coração não pertenceu completamente ao Senhor, seu Deus, como o coração de seu antepassado Davi. Em consideração a Davi, o Senhor seu Deus lhe deixou uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe descendentes e conservando Jerusalém. Porque Davi fez o que o Senhor aprova, sem desviar-se de seus mandamentos por toda a vida, exceto no caso do heteu Urias. Houve guerras contínuas entre Abias e Jeroboão. Para mais dados sobre Abias e seus empreendimentos, vejam-se os anais do reino de Judá. Abias morreu e o enterraram na cidade de Davi. Seu filho Asa reinou em seu lugar. Asa de Judá, de 911 a 870. Asa subiu ao trono de Judá no 20º ano do reinado de Jeroboão de Israel. Reinou 40 anos em Jerusalém. Sua avó chamava-se Maaca, filha de Absalão. Fez o que o Senhor aprova, como seu antepassado Davi. Desterrou a prostituição sagrada e retirou todos os ídolos feitos por seus antepassados. Tirou de sua avó Maaca o título de rainha-mãe por ter feito uma imagem de Astarte. Asa quebrou a imagem e a queimou na torrente Cedron. Não desapareceram as capelas nos lugares altos, mas o coração de Asa pertenceu inteiramente por toda a sua vida ao Senhor. Levou ao templo as ofertas de seu pai e as suas próprias, prata, ouro e objetos. Houve contínuas guerras entre Asa e Baasa de Israel. Baasa de Israel fez uma campanha contra Judá e fortificou Ramá, para cortar as comunicações de Asa de Judá. Então Asa pegou a prata e o ouro que havia nos tesouros do templo e do palácio e, entregando-os aos seus ministros, enviou-os a Ben-Hadad, filho de Tabremon, de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, com esta mensagem: Façamos um tratado de paz, como fizeram o teu pai e o meu. Envio-te este presente de prata e ouro. Vai, rompe tua aliança com Baasa de Israel, para que se retire do meu território. Ben-Hadad deu-lhe atenção e enviou seus generais contra as cidades de Israel, devastando Aion, Dan, Abel-Bet-Maaca, a região do lago e toda a região de Neftali. Quando Baasa ficou sabendo, suspendeu as obras de Ramá e voltou a Tersa. Então Asa mobilizou todo Judá, sem exceção. Desmontaram as pedras e a madeira com que Baasa fortificava Ramá e as aproveitaram para fortificar Gabá de Benjamim e Masfa. Para mais dados sobre Asa, suas façanhas militares e as cidades que fortificou, vejam-se os anais do reino de Judá. Quando velho, ficou doente de gota, morreu e o enterraram com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Josafá reinou em seu lugar. Nadab de Israel, de 910 a 909. Nadab, filho de Jeroboão,
subiu ao trono de Israel no 2º ano do reinado de Asa de Judá. Reinou 2 anos em Israel. Fez o que o Senhor reprova. Imitou seu pai e os pecados que ele fez Israel cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o assassinou em Gebeton, que pertencia aos filisteus, quando Nadab e todo Israel a estavam sitiando. Baasa o matou no 3º ano do reinado de Asa de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que se proclamou rei, matou toda a família de Jeroboão, até destruí-la, sem deixar alma viva, como o Senhor havia dito por meio do seu servo, o silonita Aías. Por causa dos pecados que Jeroboão fez Israel cometer e por provocar a indignação do Senhor, Deus de Israel. Para mais dados sobre Nadab e seus empreendimentos, vejam-se os anais do reino de Israel. Baasa de Israel, de 909 a 885. Houve guerras contínuas entre Asa e Baasa de Israel. Baasa, filho de Aías, subiu ao trono de Israel em Tersa, no 3º ano do reinado de Asa de Judá. Reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova. Imitou Jeroboão e os pecados que este fez Israel cometer. Capítulo 16. O Senhor dirigiu a palavra a Jeú, filho de Anani, contra Baasa. Eu te tirei do pó e te fiz chefe do meu povo Israel, mas tu imitaste Jeroboão, fizeste pecar meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Por isso vou varrer Baasa e sua casa, deixando-a como a de Jeroboão, filho de Nabate. Os de Baasa que morrerem no povoado serão devorados pelos cães, e quem morrer em campo aberto será devorado pelas aves do céu. Para mais dados sobre Baasa e suas façanhas militares, vejam-se os anais do reino de Israel. Baasa morreu e o enterraram em Tersa. Seu filho Ela reinou em seu lugar. Por meio do profeta Jeú, filho de Anani, o Senhor dirigiu a palavra a Baasa e à casa dele, por ter imitado a casa de Jeroboão, fazendo o que o Senhor reprova, irritando-o com suas obras, e também porque exterminou a casa de Jeroboão. Ela de Israel, de 885 a 884. Ela, filho de Baasa, subiu ao trono de Israel em Tersa, no 27º ano do reinado de Asa de Judá. Reinou 2 anos. Seu oficial Zambre, chefe de meia divisão de carros, conspirou contra ele enquanto se embebedava em Tersa na casa de Arsa, mordomo do palácio. Zambre entrou e o assassinou no 27º ano do reinado de Asa de Judá, reinando em seu lugar. Logo que subiu ao trono e se proclamou rei, matou toda a família de Baasa. Acabou com todo o que mija na parede, parente ou amigo. Zambre exterminou toda a família de Baasa, conforme o Senhor havia profetizado contra Baasa por meio do profeta Jeú, por causa dos pecados de Baasa e de seu filho Ela. Aqueles que eles cometeram e que fizeram Israel cometer, irritando com seus ídolos o Senhor, Deus de Israel. Para mais dados sobre Ela e seus empreendimentos, vejam-se os anais do reino de Israel. Zambre de Israel, em 884. Zambre ocupou o trono de Tersa 7 dias, no 27º ano do reinado de Asa de Judá. A tropa acampava junto a Gebeton, que pertencia aos filisteus. Quando os acampados souberam que Zambre havia conspirado e matado o rei, no mesmo dia proclamaram rei de Israel o general Amri. Amri, com todo o exército israelita, partiu de Gebeton para sitiar Tersa. Quando viu que a cidade estava para cair, Zambre trancou-se na torre do palácio, pôs fogo no palácio e assim morreu. Foi por causa dos pecados que cometeu, fazendo o que o Senhor reprova, imitando Jeroboão e os pecados que este fez Israel cometer. Para mais dados sobre Zambre e a conspiração que tramou, vejam-se os anais do reino de Israel. Amri de Israel, de 884 a 874. Então os israelitas se dividiram. Metade apoiou Tebni, filho de Ginete, querendo proclamá-lo rei, e a outra metade seguiu Amri. Os partidários de Amri se impuseram aos de Tebni, filho de Ginete. Tebni caiu morto e Amri subiu ao trono. Amri subiu ao trono de Israel no 31º ano do reinado de Asa de Judá. Reinou 12 anos, 6 em Tersa. Comprou de Semer o monte de Samaria por 60 quilos de prata, e edificou aí uma cidade, chamando-a Samaria, por causa de Semer, proprietário do monte.
Amri fez o que o Senhor reprova. Foi pior que todos os seus predecessores. Imitou em tudo Jeroboão, filho de Nabate, e os pecados que este fez Israel cometer, irritando com seus ídolos o Senhor Deus de Israel. Para mais dados sobre Amri e suas façanhas militares, vejam-se os anais do reino de Israel. Amri morreu e o enterraram em Samaria. Seu filho Acabe reinou em seu lugar. Acabe de Israel, de 874 a 853. Acabe, filho de Amri, subiu ao trono de Israel no 38º ano do reinado de Asa de Judá. Reinou sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez o que o Senhor reprova, mais que todos os seus predecessores. Como se não lhe bastasse imitar os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos fenícios, prestando culto e adorando a Baal. Ergueu um altar a Baal no templo de Baal que construiu em Samaria. Pôs também uma estela e continuou irritando o Senhor Deus de Israel, mais que todos os reis de Israel que o precederam. No seu tempo, Hiel de Betel construiu Jericó. Os alicerces custaram a vida de Abiram, seu primogênito, e as portas a de Segube, seu caçula, como o Senhor havia dito por meio de Josué, filho de Nun. O segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Mas no 36º ano do reinado de Asa, Baasa de Israel fez uma campanha contra Judá e fortificou Ramá para cortar as comunicações a Asa de Judá. Este então tirou prata e ouro dos tesouros do templo e do palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, com esta mensagem: façamos um tratado de paz, como fizeram teu pai e o meu. Eu te envio prata e ouro. Vamos, rompe tua aliança com Baasa de Israel, para que se retire de meu território. Ben-Hadad deu-lhe atenção e enviou seus generais contra as cidades de Israel, devastando Aion, Dan, Abel-Maim e todos os depósitos das cidades de Neftali. Quando soube disso, Baasa desistiu de fortificar Ramá, fazendo parar as obras. O rei Asa mobilizou então Judá inteiro. Desmontaram as pedras e madeiras com que Baasa fortificava Ramá e as aproveitaram para fortificar Gabá e Masfa. Nessa ocasião, o vidente Anani apresentou-se diante de Asa, rei de Judá, e lhe disse: porque te apoiaste no rei da Síria, em vez de te apoiares no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Também os cuxitas e os líbios constituíam um grande exército, com inumeráveis carros e cavaleiros. Mas naquela ocasião, tu te apoiaste no Senhor teu Deus, e ele os pôs em tuas mãos. Pois com seus olhos o Senhor repassa a terra inteira, para fortalecer os que lhe são leais de coração. Cometeste uma loucura, e de agora em diante viverás em guerra. Asa indignou-se com o vidente, e irritado com ele por suas palavras, o pôs na prisão. Nessa ocasião, enfureceu-se também com outras pessoas do povo. Para as façanhas de Asa, das primeiras às últimas, vejam-se os anais dos reis de Judá e Israel. No 39º ano de seu reinado, adoeceu de gota. Apesar de a doença ir agravando-se, recorreu apenas aos médicos, sem recorrer ao Senhor, nem mesmo na enfermidade. Asa morreu no 41º ano do seu reinado, indo reunir-se com seus antepassados. Foi enterrado no sepulcro que havia cavado para si na cidade de Davi. Puseram-no num leito cheio de unguento confeccionado à base de aromas e perfumes, acendendo grande fogueira em sua honra. Capítulo 17. Josafá de Judá, de 870 a 848. Reinou em seu lugar seu filho Josafá, que conseguiu impor-se ao reino de Israel. Instalou guarnições em todas as fortalezas de Judá e nomeou governadores no território de Judá e nas cidades de Efraim, que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, porque imitou a antiga conduta de seu pai e não servia aos Baais, mas ao Deus de seu pai, cumprindo seus preceitos. Não imitou a conduta de Israel. O Senhor consolidou o reino em suas mãos. Judá inteiro lhe pagava tributo, e Josafá chegou a ter grande riqueza e prestígio. Seu orgulho era andar nos caminhos do Senhor, e tornou a suprimir as capelas dos lugares altos e as estelas de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou alguns chefes, Ben-Ail, Abdias, Zacarias, Natanael e Miqueias,
para instruir os habitantes da cidade de Judá. Com eles iam os levitas Semeías, Natanias, Zabadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobadonias e os sacerdotes Elisama e Jorão. Como instrutores de Judá, percorreram todas as cidades de Judá, levando o livro da lei do Senhor, e instruíram o povo. Todos os reinos vizinhos de Judá, tomados de pânico sagrado, se abstiveram de lutar contra Josafá. Os filisteus lhe pagavam abundante tributo em dinheiro. Também os árabes lhe traziam gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou sempre mais poderoso. Construiu fortalezas e cidades-armazéns em Judá. Tinha muitos empregados na cidade de Judá. Em Jerusalém dispunha de soldados valentes e aguerridos, alistados por famílias. Alto comandante de Judá, Ednas, capitão-geral, com 300.000 soldados, às suas ordens. O general Joanã, com 280.000, e Amazias, filho de Zecri, que servia ao Senhor como voluntário, no comando de 200.000. De Benjamim, o corajoso Eliada, com 200.000 homens, armados de arco e escudo pequeno. Às suas ordens estava Josabade, com 180.000 homens disponíveis. Todos esses encontravam-se a serviço do rei, sem contar os que ele havia destinado para as fortalezas de Judá. O Cântico dos Cânticos, capítulo 4, Jardim. 1. Corpo cantado. Ele: como és formosa, minha amada, como és formosa! Teus olhos de pomba por entre o véu. Teu cabelo é um rebanho de cabras descendo pelas ladeiras de Galaade. São teus dentes um rebanho tosquiado, recém-saído do banho. Cada ovelha com seus gêmeos, nenhuma delas sem cordeiros. Teus lábios são fita escarlate, e teu falar melodioso. Tuas faces entre o véu são 2 metades de romã. Teu pescoço é a torre de Davi, construída com silhares, da qual pendem milhares de escudos, milhares de adargas de capitães. São teus peitos 2 crias gêmeas de gazela, apacentando-se entre as sucenas. Enquanto sopra a brisa e as sombras se alongam, vou ao monte da mirra, irei pela colina do incenso. És toda formosa, amada minha, e não tens um só defeito. 2. Vem. Vem do Líbano, noiva minha, vem. Desce do Líbano, desce do cume do Amaná, do cume do Senir e do Hermon, das grutas de leões, dos montes de panteras. Tu me deixaste apaixonado, irmã e noiva minha. Me deixaste apaixonado com um só de teus olhares, com uma volta de teu colar. Que belos os teus amores, irmã e noiva minha. Teus amores são melhores que o vinho, e teus aromas são melhores que os perfumes. Um favo que destila são teus lábios, e tens, noiva minha, mel e leite debaixo de tua língua, e a fragrância de tuas vestes é fragrância do Líbano. 3. Jardim. Tu és jardim fechado, irmã e noiva minha. És jardim fechado, fonte lacrada. Teus brotos são jardins de romãs com frutos deliciosos, nardo e zimbro e açafrão, canela e cinamomo, com árvores de incenso, mirra e aloé, com os melhores bálsamos e aromas. A fonte do jardim é poço de água viva que desce do Líbano. Ela: desperta, Aquilão, aproxima-te, austro, areja meu jardim, para exalar seus perfumes. Entra, amor meu, em teu jardim para comer seus frutos deliciosos. Pai, nós te louvamos e te amamos. Por favor, aceites nosso amor. Por favor, aceite nosso louvor hoje. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, eu queria falar um pouco do Cântico dos Cânticos. Como já comentamos, se trata de uma canção de amor sobre Deus e seu povo, e sobre o amor humano também. E o Papa São João Paulo II escreveu algumas coisas sobre o amor humano e uma série de ensinamentos que ele chamou de Teologia do Corpo, que se trata de uma coleção dos ensinamentos que ele passava no Vaticano toda quarta-feira por um período de 5 anos, mais ou menos, né? Lá no Vaticano ele saía toda quarta-feira para ensinar sobre esse assunto. E o conjunto desses ensinamentos é chamado de Teologia do Corpo.
Ele fez isso por uns 5 anos, o que dá umas 135 quarta-feiras, enfim. Foram nas quartas-feiras por uns 5 anos. E em certo momento ele reflete sobre o Cântico dos Cânticos. Ele aponta que em uma passagem, acho que já até vimos ela uns dias atrás, que basicamente o homem, o amante, né, ele bate na porta dela e sua amada está lá, atrás da porta. Daí ela poderia responder ou não. Ela que decide. Ele pode bater na porta, chamar e esperar. Se ela responder e abrir para ele, ótimo, ele pode entrar. Se ela não responder, ele não força a entrada. E São João Paulo II diz que quando se trata do amor entre um homem e uma mulher, o amor entre marido e esposa, ele diz que a mulher permanece sempre possuidora de seu próprio mistério. Ela permanece possuidora de seu próprio mistério. O que significa que, mesmo casados, o marido, sempre que ele for se aproximar dela intimamente, basicamente é ele batendo na porta e ela pode simplesmente não atender. Ela pode falar não. São João Paulo II diz que esse é o risco que o homem corre, que sempre que ele se aproxima intimamente dela, ele corre o risco, mesmo sendo marido dela, de ser rejeitado naquele momento. E isso é porque, ela não é minha para eu simplesmente usá-la, ela não é um objeto para o meu prazer. Ele bate na porta e arrisca, ele bate na porta e aguarda. E ela pode sempre recusar, porque ela permanece, como disse São João Paulo II, ela permanece sendo a possuidora dos próprios mistérios. Inclusive, vemos isso no capítulo 4 que lemos hoje, né? Ele diz, tu és jardim fechado, irmã e noiva minha. Jardim fechado. Outra forma de dizer, a fonte do jardim é poço de água viva. Ele diz jardim fechado porque significa que ele não pode forçar a entrada, porque a mulher sempre permanece dona de si mesma. Ela permite ao marido entrar ou não, mas é ela quem escolhe se ele pode passar. E ele vai a ela com amor e com cautela, sabendo que sim, é um risco, sabendo que ela pode recusar, porque ela é um jardim fechado. Outro detalhe é que ele diz irmã e noiva minha. E São João Paulo, novamente, ele comenta sobre isso. Ele diz que essa fala nos lembra que sempre ao nos aproximarmos de alguém que tenhamos a intenção de ter ou até já temos um relacionamento romântico, por exemplo, um marido se dirigindo à esposa ou a esposa se dirigindo ao marido, a ideia é dizer minha irmã, minha esposa, meu irmão, meu marido. E São João Paulo II diz que é sempre meu irmão ou minha irmã primeiro. E por que isso? Porque pensamos, eu não vejo minha irmã de uma maneira sexual. E São João Paulo diz, sim, exatamente. Você se dirige à sua esposa como uma irmã primeiro, você se dirige a ela como alguém que já merece ser amada, não como alguém que merece ser amada por ser sua esposa. Ela, antes de ser sua esposa, ela é uma pessoa que já merece ser amada. Fez sentido? São João Paulo disse também que os maridos e as esposas devem dirigir-se um ao outro dessa maneira, reconhecendo que, antes de ser seu noivo ou sua noiva, seu cônjuge existe como uma pessoa, como um filho de Deus. Ele existe primeiro como seu irmão, primeiro como sua irmã, e o casal deve reconhecer isso para que possam realmente se doar como noivos um ao outro. Porque é isso, né? Primeiro você tem que ver a pessoa como ela é e não como ela é para você. Não sei se eu expliquei bem, mas se trata de respeitar a dignidade da pessoa como ser humano primeiro. Enxergar ela como pessoa antes de como seu cônjuge, basicamente. Então, eu quis trazer para vocês essa reflexãozinha sobre o Cântico dos Cânticos que São João Paulo II fala na teologia do corpo. Enfim, vamos voltar para as outras leituras de hoje, que foram bem complicadas. Não são complicadas. Olha, eu vou te dar uma dica. Quando se trata de reis e crônicas, uma dica que eu dou é você ir anotando os nomes, se você puder. Se você está usando a Bíblia do Peregrino, e não estamos sendo patrocinados, é que isso realmente ajuda. Se você está usando a Bíblia do Peregrino, em outras Bíblias deve ter algo assim também. Se você olhar na parte de introdução a 1º Reis e 2º Reis, tem uma lista com os nomes dos reis, de qual reino eles eram e qual ano eles reinaram, e isso realmente ajuda. Enfim, meio que os dois livros se encontraram hoje, né? Crônicas falou sobre o reino de Asa e 1º Reis falou sobre o reino de Asa, de Josafá e de vários outros reis. E na Bíblia do Peregrino está dizendo bonitinho no nome de cada um de onde que ele é. Mas nem toda a Bíblia é assim, então se a sua não tem isso, eu recomendo anotar conforme você ouve a leitura e ajudar muito, porque amanhã também seremos apresentados a um profeta que é bem famoso. Já ouvimos falar de outros profetas, por exemplo, Aías, mas esse vai ser um dos profetas mais conhecidos. Amanhã vamos ouvir a história de Elias. E se você já conhece a história, vai ser legal ver e falar, é aqui que ela se encaixa, é isso que está acontecendo. Então, essa é a dica que eu te dou. Se a sua Bíblia não tiver especificado de forma clara, vai anotando os nomes, de onde cada rei, cada profeta é. Esse aqui é do sul, esse aqui é do norte. Aliás,
um pequeno spoiler, não sei se já te falaram isso, mas nenhum rei do norte vai ser bom. Então, assim como Acabe, que vimos hoje no finalzinho da leitura, vimos que ele foi um dos piores, né? E o norte meio que vai seguir esse padrão. Todos os reis de lá serão infiéis ao Senhor, todos os reis vão levar seu povo ao mal. Porém, falamos de alguns reis bons hoje, né? E do Asa, lembra? Lembra dele? Ele é conhecido por ter sido um bom rei, mas ele não termina bem. A história dele lembra um pouco a de Salomão, que começa bem e termina mal. E o rei Asa foi bem por um bom tempo, foram uns 35 anos, né? Mas daí vem a história que o rei de Israel, Baasa, meio que fez uma aliança com o rei da Síria, né? E aí o rei da Síria basicamente trava a passagem de Asa, não deixando ele ir para outros lugares. E Asa tem uma ótima ideia. Ele diz: aposto que se oferecermos dinheiro suficiente, esse rei da Síria passa para o nosso lado. E é isso que ele faz, e dá certo. E de uma perspectiva humana, foi uma ótima ideia. Porém, o vidente Anani vai até ele e diz: olha, por conta de você ter se apoiado no rei da Síria, ao invés de se apoiar no Senhor, por causa disso, lembra dos cuxitas? Lembra que ontem ouvimos a história de Asa enfrentando os cuxitas? Eles tinham um exército de 1 milhão de homens, enquanto Asa tinha só 500.000. Era uma situação mais ou menos assim. E mesmo assim, Asa saiu vitorioso. E por quê? Anani fala: tu te apoiaste no Senhor teu Deus, mas agora, por ter entrado em acordo com o rei da Síria, de agora em diante viverá em guerra. E ao invés de aceitar a correção do Senhor, Asa se rebela contra ele. Diz que ele se irritou com o vidente e mandou prendê-lo. É horrível. E não só isso, mas uns anos depois, Asa fica doente. Ele fica com gota, uma doença do pé. E ele não recorre ao Senhor. Ele recorre apenas aos médicos. Ou seja, Asa passou 35 anos sendo super fiel a Deus. Porém, no fim de sua vida, ele praticamente não teve fé nenhuma. E isso é uma grande lição, né, para todos nós, que podemos passar muito tempo de nossas vidas sendo fiéis, porém, temos que não só começar bem, mas terminar bem. Não só correr bem, mas terminar a corrida bem. Agora, Josafá, seu filho, vai ser alguém que começa bem, que reina bem, que corre bem, né, e que termina muito bem. Mas mantenha em mente que junto da história de Josafá, vamos ver também a história de Acabe, que é do norte, que, como eu já tinha dito, não vai ser um rei bom. Mas Josafá, lá no sul, vai ser um ótimo rei. Então, pessoal, espero que vocês consigam acompanhar, mesmo com todos esses nomes. De novo, a parte interessante de estar lendo reis e crônicas ao mesmo tempo é que você ouve a mesma história mais de uma vez, então é bom para se lembrar. Porém, é uma faca de dois gumes, porque você ouve e pensa: peraí, eu já não ouvi essa parte antes, ou será que é nova? Então, é legal consultar a lista que pode ter na sua Bíblia, ou pelo menos escrever em um papel quem é de onde, escrevendo os nomes que você for ouvindo, porque aí você vai perceber: tá falando desse cara que eu sei quem é. E isso pode ser de grande ajuda. Enfim, nossa, o episódio já tá longo, então vamos finalizar por aqui, esse dia da nossa caminhada pela Bíblia, rezando uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.